Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Boa noite Sueli, gratidão pela presença, Vanessa, Avelino. Boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira onde fazemos o estudo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Boa noite Nadir, seja bem-vinda. E hoje temos mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E então, enquanto vocês vão chegar, nós vamos aqui entrar pelo nosso perfil particular também. Boa noite, Ari, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Olha, aproveitando a presença do Ari, boa noite com poesia, Dani Pedraza, seja bem-vinda. E eu estava falando ontem daquele projeto, né? Conversando com... Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E eu vou começar esse projeto Conversando com na próxima quinta-feira, dia 26, apresentando para vocês a Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Clis, boa noite a vocês. Então, estive pensando como este ano nós finalizaremos as palestras de Jerônimo Mendonça, provavelmente no lugar das palestras de Jerônimo Mendonça, que a gente faz uma vez por mês, na última segunda-feira de cada mês, eu talvez implemente a partir do ano que vem, de sequência, ao Conversando com. E aí, né, vocês já estão devidamente convidados para estarem conosco num bate-papo bem descontraído, comentando assuntos diversos, sobretudo também da doutrina espírita, mas sem um texto, sem uma coisa mais elaborada, é um bate-papo mesmo. Então, Conversando com é um projeto que nós vamos dar o start agora no dia 26 para trazer a nossa amiga Miriam para apresentar a vocês, mas pretendemos a partir do ano que vem implementar esse projeto durante todos os dias não, calma, a última segunda-feira de cada mês. Vou mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando, se cumprimentando, seguindo mais ou menos, né, a forma que nós já combinamos, né? Ah, a Vanessa gostou, que legal, Vanessa. Quem sabe, hein, Vanessa, você cria coragem e vem bater um papo conosco aí. Patrícia já veio, né? Estejam convidados, né? Pessoas que já têm um traquejo com a live, quem não tem traquejo também, aqui vai ser um bate-papo bem legal. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Estou mandando os aviãozinhos aqui enquanto vocês chegam, né? E aí a gente vai dando continuidade aqui. Cristina, boa noite. Quanto tempo, seja bem-vinda, Cristina. E vamos aqui mandar... Aproveitando o ensejo, enquanto vou mandando os aviãozinhos, o nosso amigo Gleison nos confidenciou que nesta sexta-feira agora, dia 20 de outubro, ele vai estar fazendo às 21 horas mais um daqueles projetos de vibração pela paz do mundo, né? Então, 21 horas o Gleison deve abrir lá pelo perfil Samurai Espírita. E às 22 horas temos a Neuza, né, do Essência.espírita, que vai estar num horário novo, né, agora a partir desta sexta-feira, às 22 horas. E eu estarei lá de convidado da Neuza para falar sobre a paciência. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Então, estamos aqui mandando os aviãozinhos rapidinho. E aí vamos, né? Pronto, mandei os aviões, já tá bom, né? Já estamos com 5 minutos, praticamente. Vamos fixar o comentário. Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo. Capítulo 16 do livro
nos albores da imortalidade chama-se Espiritismo. E o que nós conversamos no capítulo 15? O capítulo 15 deste livro aqui, né? Boa noite, Helena, seja bem-vinda. O capítulo 15 do livro Nos Albores da Imortalidade intitulou-se Novos Horizontes. Novos Horizontes. E nós fizemos a leitura dele. E nós percebemos que nesse capítulo 15, intitulado Novos Horizontes, o Jerônimo já devidamente restabelecido, Gleison, boa noite, amigo, já devidamente restabelecido, já não mais utilizando da bengala, boa noite, Nilceia, seja bem-vinda, ele foi chamado, né, praticamente para uma reunião. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. E nessa reunião, ele ia ficar junto a Caibar Chútil, porque ele estava ali na colônia de Eurípides Barçanufo por questão de praticamente um ano, que ele ficou na colônia de Eurípides, e depois então ele seguiria para junto de de Caibar Chútil, e recebeu abraços fraternos de companheiros que ele conheceu enquanto esteve encarnado em Ituiutaba. Várias pessoas, como ele colocou, né? Capitão Jerônimo Martins de Andrade, José Dias Machado, Maria José Fratari Araújo, que é uma pessoa que vai ter uma participação muito grande dentro deste livro, a participação de Maria José, ou chamada Zezé Fratari, né? Vai ter uma participação muito grande neste livro, né? E é uma oportunidade que ele teve de praticamente despedir-se daquele grupo de amigos que estava ali com ele há um certo tempo. E por conta disso ele vai dar sequência, né? A gente vai fazer a leitura do último parágrafo deste capítulo, que ele fala assim, né? Que várias pessoas estavam reunidas. Então ele diz assim, que embora os grupos fossem distintos, estavam um com todos. Aqueles amigos que vinham saudar-nos e que ainda enfrentavam dores e problemas, aproveitavam para conversar com os que poderiam angariar recursos, aproveitavam o momento meritório para pedidos e intercessões. Abraçamos a todos, mesmo os que passavam rapidamente pelo recinto devido a outros compromissos. E percebemos que havia um anexo montado, uma câmara, onde irmãos assentados mantinham vibração capaz de auxiliar o transporte de amigos vindo de planos mais avançados. Seria assim que Eurípides Barçanufo se faria presente mais tarde, pois Eurípides, né, que era o mentor dessa colônia na região de Sacramento, ele viria depois para umas despedidas. Enquanto isso, Jerônimo seria encaminhado para junto de Caibar Chútil. Bom, fazer uma pausa aqui na música, né, para a gente respirar um pouco melhor. E agora nós vamos para o capítulo 16, intitulado Espiritismo. Eu tenho uma vibração especial, depois eu vou passar para vocês, para nós fazermos para o irmão da Silvia, nossa querida amiga, que está internado lá no hospital em São José dos Campos. Tá? Depois a gente vai fazer no final, viu, Silvia? Bom, capítulo 16, Espiritismo. Após algum tempo, como combinado, Sheila veio buscar-nos para apresentações da arte e as falas que anunciariam um novo projeto para a nossa caminhada. Assentamo-nos junto aos que nos acompanhavam mais de perto. Após belas apresentações artísticas, o senhor Mariano fez-nos o convite para que sempre visitássemos o local, deixando-nos muito à vontade. Mesmo levemente constrangidos, frente a irmãos de elevada espiritualidade,
chegou a hora de ouvirmos as palavras do querido bandeirante do Espiritismo. Caibar Schutel chegou ao salão, ladeado por outros tarefeiros mais voltados ao trabalho da divulgação espírita. Entre eles estavam nosso amigo Herculano Pires, Guilhom Ribeiro, Teles de Menezes e a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Nossa, a gente fica até arrepiado de imaginar a cena. Precisa ter uma pausa aqui, desculpem, gente. Formaram um semicírculo aguardando as palavras do orador. Caibar fez uma prece a Nosso Senhor, saudou a todos festivamente, sem se esquecer da temática do trabalho espírita. Fez breve discurso benemeritamente e iniciou sua fala. Sobre as graças do Pai que nos reúne nesta noite, além do abraço carinhoso em nosso irmão, que fecha um ciclo de tratamento, trazemos também o convite para nos engajarmos em novas frentes. Nosso propósito é enfatizar diretrizes voltadas aos destinos do Espiritismo, seja na crosta ou em seus arredores espirituais. Em seguida, distribuiu tarefas aos diversos grupos, convidou para a formação de novas lides e lembrou quanto o Espiritismo nos legara frutos de infinita grandeza. Continuou. É momento de nos dedicarmos à doutrina amiga, dedicando-lhe cuidados proporcionais àqueles com os quais ela nos felicita a toda hora. Estamos nos albores do 3º milênio e há infinita gama de trabalho pela frente. A lei universal do amor deve chegar a todas as comunidades. Somente a comunhão entre espírito e verdade é caminho seguro para o elemento humano voltar-se ao Cristo. Necessitamos abraçar a causa espírita, abraçando os trabalhadores que mantêm a casa espírita. A sopeira humilde e anônima, os coordenadores de estudo, os membros de diretoria, os irmãos e irmãs ligados aos movimentos da doutrina, os médiuns, os passistas. Os trabalhadores terrenos precisam ser fortalecidos a fim de vencerem os dragões do egoísmo e do orgulho. Somente sobre o farol das palavras de Jesus, meus discípulos serão reconhecidos pelo muito se amarem, construiremos bases sólidas de serviço e caridade. A casa espírita deve ser fortalecida, pois sem ela, cada vez mais, o grande coração a receber os desesperançados, os doentes do corpo e da alma, os cansados, os oprimidos, os famintos pelos descobrimentos do próprio eu. Perdão, gente. Caibar, junto à sua equipe seleta, convocava a quem houvesse se beneficiado dos ensinamentos codificados por Allan Kardec para atuar, não só em terras brasileiras, mas por todos os países do orbe e suas imediações espirituais. Lembramo-nos de nossa Ituiutaba querida, o pedacinho do mundo que nos acolheu e que também se agregava às linhas de frente no trabalho do bem. Sheila, percebendo imediatamente nossos pensamentos, olhou-nos e disse: o trabalho de Jesus abrange o mundo, meu querido, e trabalhando por todos, onde quer que formos chamados a atuar, Deus cuidará das almas mais caras, ligadas aos nossos corações. Reflexivos, continuávamos atentos a Caibar Schutel. Após aquela brilhante convocação, declarou que nossos expedientes junto aos amigos da colônia de Eurípides findavam-se. Convidava-nos a seguir junto à nova caravana para as imediações de Santos, onde a colônia Alvorada Nova nos aguardava, a fim de iniciarmos juntos
um novo projeto existencial. Mediante aquelas palavras proferidas com firmeza e amor, caberia a nós os agradecimentos. Mais fácil quando carregavam nossa cama entre a multidão e a colocavam na tribuna para que proferíssemos o evangelho da noite, mesmo embargados em dores lancinantes. Estávamos trêmulos, contudo, desejávamos expressar o que de nós ia no íntimo. Na tribuna, fizemos alusão à história da princesinha e do jardineiro, a qual acompanharam em silêncio. Narramos a antiga história da princesinha, dona de centenas de vestidos caros e sapatos de luxo. Todavia, conhecendo o jardineiro Mílimo, percebeu haver algo bem maior que os prazeres transitórios da matéria. O jardineiro fazia caridade, dava as migalhas que possuía, tirando do próprio sustento para amenizar a fome do próximo. Assim, enviava tijolinhos dourados para o além, onde construiu o seu castelo de luz. Prosseguimos. Finalmente, agora, encontramos o jardineiro da parábola em cada um de vocês. Cada qual é um jardineiro da caridade, semeador das benesses de Jesus. Observamos sorrisos e lágrimas entre os presentes. Muitos trabalhavam em nome do auxílio e amores que ficaram no orbe. Lembramos filhos distantes, amigos dos quais estavam separados e de quanto nos necessitavam alcançar. Continuamos tomados daquele sentimento comum. Sabe, amigos, não poderíamos nos inteirar de tamanha gama de obrigações sem ao menos dizer dos meus deveres para com o Criador. Trabalhar pelo Espiritismo é um ser aprendiz de servidor, uma bênção da qual todos podem desfrutar. Assim pedimos a vocês que nos deem sempre essas oportunidades, pois necessitamos repaginar o livro do passado. É hora de irmos ao encontro dos que prejudicamos e reavermos afeições que se tornaram desafetos, de levarmos cuidados a quem deixamos ao léu. Nossas ações do passado tornaram-se cruel demônio habitando nosso peito. Graças a Deus, temos a caridade como lenitivo para as ânsias, auxiliando-nos a testemunhar mudança interior. Confiando no Criador, o qual percebemos no olhar de cada um de vocês, ganhamos mais fé para as batalhas. Herculano Pires, vendo-nos fragilizados, expondo nosso coração, abraçou-nos, deitando sua cabeça em nosso ombro, até que terminássemos a fala, auxiliando-nos a conter a explosão dos sentimentos. Ao terminarmos, começamos a ouvir um hino de vibrações sutilíssimas, cantada por todos, como se evocando pelas vibrações sutis do imo de cada qual. Sentíamos, em meio àquelas vozes suaves, que um acalanto a embalar-nos com ternura. Abraçados a Herculano, deixamo-nos embalar pela música maviosa entoada, cada vez mais alto, em harmonia delicadíssima. Enquanto cantavam, também balançavam levemente o corpo, unindo-os ombro a ombro. Antes de findarem, começaram a se abraçar, imitando o nosso abraço junto ao amigo, e a nos olharem felizes, terminaram ali na canção. Logo iniciaram um novo hino, em louvor ao fundador daquela colônia. Então, no afã das boas vibrações, Eurípides Barçanufo adentrou ao salão, chegando pela parte anexa. Abraçou os que estavam pelo caminho, cruzando a multidão, até subir no elevado. Saudou todos, abraçou-nos docemente e conferiu-nos publicamente um projeto de trabalho composto por ações futuras. Descreveu o plano que seguiríamos em Alvorada Nova. Era momento de continuar o trabalho iniciado junto aos sofredores do orbe, sem ingressar em um grupo,
iniciando as tarefas que nos impulsionariam às reformulações das próprias atitudes e à melhoria dos sentimentos. Enfim, nunca cessaria. Ao encerrar suas palavras tão marcantes, tornou pelo mesmo caminho, deixando uma suave chuva de pétalas coloridas cair sobre todos. Afastamo-nos da companhia de Sheila e Caibar por alguns instantes, e fomos ao encontro de uma nova caravana que chegava, trazida junto às benesses de Eurípides. Era composta por espíritos que desejavam nos abraçar pelo socorro prestado, irmãos espirituais que conduziram seus familiares até o nosso encontro, ainda na crosta, para receber nossas orientações pautadas no Evangelho do Cristo. Amigos que ouviram nossas exposições, que leram nossas mensagens, entre outros. Abraçamos um a um e ouvimos suas histórias que nos reconfortavam, fortalecendo-nos para a nova jornada que iniciava. Frisávamos a todos que o bem maior provém do Criador e que, em verdade, foram eles que nos auxiliarem a atravessar a expiação. Somente a caridade mantém o ser no caminho até o Criador. Boa noite, nossos amigos que chegaram, Solange, Débora, quem mais chegou? A Sandra, deixa eu ver quem mais chegou, acho que a Regina chegou também. Boa noite, Regina, gratidão pela presença de vocês. A Dani Pedraza acho que fez um pedido de prece aqui, deixa eu ver aqui. Dani, coloca depois de novo, tá bom, bem? Eu não estou achando aqui, eu só vi rapidamente que você tinha feito pedido de prece para alguém, mas eu não estou achando, tá? Depois você coloca que a gente anota para as vibrações. Bom, gente, eu falo uma coisa assim impressionante, né? Como nos toca, como nos emociona. Você imaginar no ambiente que você está ali, no plano espiritual, ao lado de Caibar Chútil, ao lado de Eurípides Barçanufo, ao lado de Herculano Pires, irmã Sheila. Nossa, a gente fica impressionado aqui com tantas e tantas pessoas, Guilhom Ribeiro, né, Teles de Menezes, pessoas assim de alto... E Ivone do Amaral Pereira, né? Eu já tinha lido o livro e eu não lembrava que Ivone tinha vindo receber o Jerônimo também naquele momento ali, né? E ele praticamente teria cumprido a sua missão, exatamente, Sueli. Ele havia cumprido então a sua missão de reequilíbrio espiritual na colônia de Eurípides Barçanufo. E ficou pensativo ali naquele momento, né? Ficou pensativo no momento por conta de que da fala de Caibar, né? Porque ele mencionou a importância do movimento espírita que traz um lenitivo para tantas pessoas. E falando que era o momento de fortalecer a casa espírita, fortalecer os trabalhadores, desde os mais simples até os dirigentes das casas espíritas, se bem que todos são importantes. Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas acham que a pessoa mais importante de uma casa espírita é o presidente. Acham que a pessoa mais importante é o participante da reunião mediúnica que recebe o mentor da casa. Ou acha que, por exemplo, que é o grande orador espírita que vai falar emocionando a todos. Eu costumo dizer que o trabalhador mais importante de uma casa espírita é aquele que está recebendo aqueles que chegam. O acolhimento espiritual é fundamental, pois aquela pessoa que está ali recebendo um irmão em condição que está numa situação de necessidade, ele pode ser a oportunidade de trazer paz, socorro e equilíbrio àquele que está chegando. Porque se não tiver um bom acolhimento na casa espírita, na casa religiosa que for, né? Nós falamos da casa espírita porque profetizamos a doutrina espírita,
mas a importância do acolhimento espiritual nas entidades religiosas. A pessoa se sentir acolhida, abraçada, explicar para ela, se ela estiver necessitando de um socorro, de um lenitivo, né? Você está precisando passar, você está com algum problema? Ah, meu problema é de ordem material. Olha, nós temos aqui o departamento de assistência social. Vai lá, faz uma ficha, o pessoal faz visita na sua residência, analisa a sua condição, se está precisando realmente. Ah, eu estou passando por problemas de ordem emocional. Então vai para o acolhimento fraterno, passa por essas situações. Então ele vai colocando, né, o Caibar vai fazendo um relato maravilhoso de cada das pessoas. Ele coloca assim: a sopeira humilde e anônima, né, os coordenadores de grupo, tudo bem, né, mas a pessoa que faz a sopa e quem faz a limpeza da casa espírita, principalmente, né, Débora? Com certeza que mantém um ambiente limpo do ponto de vista físico, porque espiritualmente a equipe espiritual faz. Quão importante, então, é lembrarmos de todos os trabalhadores da casa espírita, que devemos lembrar sempre: dai de graça o que de graça recebestes. Porque é importante saber que na casa espírita não se cobra por nada. Não se cobra para fazer palestra, não se cobra para aplicar um passe, não se cobra por uma cesta básica, nada disso. Todos são peças importantes nesse quebra-cabeça, exatamente. E uma grande questão, viu, Débora, que a gente acaba observando, principalmente aqui no interior, não sei se na capital é assim também, mas algumas pessoas são praticamente donos do centro espírita. É o centro do seu fulano, é o centro da dona fulana. E a gente tem que abrir oportunidade para que novos trabalhadores entrem à fileira do bem. Você está presidente de uma casa espírita e é uma responsabilidade muito grande. E quando se assume, às vezes, uma posição de destaque, o que acontece, né? Começa a se levar pedradas. E por conta disso, o que acaba acontecendo? Melindres vêm à tona. Porque vem uma pessoa na direção e quer mudar tudo. Tá? É importante, as mudanças fazem parte da nossa jornada, da nossa vida. Mas lembrarmos que nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que fizemos, que foram feitos até então. Você não pegou uma casa espírita do zero e começou. Tudo bem, tem gente que até começa. Tem muitos aí, né, Débora? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui em Araraquara, depois da pandemia, houve várias e diversas dissensões de grupos. Infelizmente, né? Mas é o melindre do ser humano, né? A gente não fala, não falamos só dos espíritas, né? O espírito é um melindroso por natureza, mas nós falamos só dos espíritas, mas nós temos que lembrar que somos seres humanos imperfeitos, falíveis. E quando a espiritualidade aproveita da nossa falividade, né? da nossa imperfeição, da nossa fragilidade espiritual, dos nossos melindres. Não está certo, eu vou sair dessa casa espírita, eu vou montar uma casa espírita nova. Isso, a espiritualidade fala isso, abre uma casa espírita lá na periferia, onde não tem ninguém. Vai ser mais um farol a iluminar o mundo. Então a espiritualidade, não que a espiritualidade favoreça a dissensão dos grupos, mas, né, sumiu o caminho daqui, né? Sumiu o tema. Deixa eu fixar de novo aqui, peraí. Acho que deu certo. A gente se esforça para não esquecer da humildade, é verdade, né, Débora? Mas aí eu falo assim, a espiritualidade não é que ela favorece a desarmonia do grupo, mas aproveita da fragilidade do ser humano. Então tá, você quer ser arrogante, orgulhoso, melindroso? Tá bom, então abre uma outra casa espírita. Vai abrir uma outra casa espírita e pelo menos você vai acender luzes em outros quarteirões. Né? O importante é levar a mensagem do bem.
E se você não está satisfeito em uma determinada casa espírita, analise, né? Porque tem gente que fica pulando de galho em galho, né? O centro espírita é nosso, exato, Débora. Não é nosso. E quanto maior o cargo da pessoa, né? Ele se acha a última bolacha do pacote, infelizmente. Mas vejam que Caibar magistralmente faz uma recomendação do que o Espiritismo traz esse conforto, né? Ele coloca que a casa espírita deve ser fortalecida, pois será ela cada vez mais o grande coração a receber os desesperançados, os doentes do corpo e da alma, os cansados, os oprimidos e os famintos pelo descobrimento do próprio eu. Então, essa é realmente a verdadeira função da casa espírita. O coração que recebe os desesperançados, os doentes do corpo e da alma, os cansados, os oprimidos e os famintos pelo descobrimento do próprio eu. Tão importante. Então, se a casa espírita se colocasse nessa posição, sem esse elitismo, sem essa pompa e circunstância, né? Certamente acolheria mais e mais pessoas. E uma coisa interessante, que enquanto o Caibar falava isso, o Jerônimo começou a fazer uma reflexão, né? Ficou, poxa, e a nossa querida Ituiutaba, né? Né, Helena? E a nossa querida Ituiutaba? Eu estou devendo uma visita faz tempo. Aloysio, isso é difícil de cumprir as suas promessas, hein, Aloysio? Mas vamos lá, vamos chegar. Se Deus quiser, a gente... Para o ano que vem eu acho que vai dar certo. Esse ano está muito corrido, muita coisa aqui acontecendo, então acho que a gente não consegue. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai lá, tá? E aí ele começou a pensar na nossa Ituiutaba. Aí Sheila, percebendo as divagações de Jerônimo, captando seus pensamentos, e aí o que acontece, né? Falou, olha, Jerônimo, o trabalho de Jesus abrange o mundo, meu querido. E trabalhando por todos, onde quer que formos chamados a atuar, Deus cuidará das almas mais caras ligadas aos nossos corações. Então, às vezes, né, o Jerônimo com certeza ficou pensando da Ituiutaba, do trabalho que ele desenvolveu lá naquela terra querida, onde ele teve, né? Ah, que legal, né? Que legal, Helena, muito bom. Um abraço para todos vocês de Ituiutaba. E aí o que acontece? Ele ficou pensando, né, no Lar Espírita Pós do Amanhecer, nos Ceareiros, daquela situação toda, ficou pensando, e a Sheila falou, calma, Jerônimo, peraí, vamos trabalhar no mundo, que quando a gente trabalha, né, no mundo todo, independente dos nossos rincões, a espiritualidade, Deus vai amparar de outra forma aqueles irmãos necessitados, né? E aí interessante que o Caibar convidou o Jerônimo, então, para seguir a nova caravana para as imediações de Santos, onde a colônia Alvorada Nova o aguardaria para novos trabalhos. E aí, o que acontece? Chama o Jerônimo para, depois da fala de Caibar, para falar alguma coisa. Aí ele falou, nossa, era mais fácil quando o pessoal me carregava, me colocava lá na frente do palco da casa espírita e eu falava, fazia o evangelho da noite. Agora aqui, né, ele sentiu embargado, né, ele falou assim, estávamos trêmulos, contudo, e ficou tremendo, né, imagina, né, naquela nova realidade para o Jerônimo, falar em público, né? E aí o que ele conta para nós, a bela história da princesa e do jardineiro, que está lá no nosso canal do YouTube, Palestra de Jerônimos, Jerônimo Mendonça Palestras, tem um playlist, a primeira delas, chamado Intimidade Espírita, que eu e a Clara já fizemos uma live sobre ela, né? E ele conta aqui com muita propriedade nessa história da princesinha e o jardineiro,
que a princesa era dona de centenas de pares de vestidos, de pares de sapatos, e vivendo no luxo, enquanto o seu jardineiro, que era muito humilde, era um grande trabalhador da caridade e do bem. E ela teve um sonho revelador, né, que eu não vou contar para vocês, basta que vocês procurem aquela história lá na palestra Intimidade Espírita, e vão ver o sonho revelador da princesinha, e aí é muito tocante essa história, realmente emocionante. E ele fala, né, que no final da sua fala, ele diz assim, que ele encontrou o jardineiro da parábola em cada um daqueles irmãos trabalhadores lá. E cada qual é um jardineiro da caridade, semeador das benesses de Jesus. E ele ficou assim muito tocado, né? Porque as pessoas, lágrimas e sorrisos, são abraços afetuosos que se partem de espírito a espírito, né? E aí ele vai dizendo, né, também, falando em relação ao espiritismo, a oportunidade que a doutrina espírita deu para ele de conhecimento da lei de ação e reação, de causa e efeito, de tantos e tantos erros cometidos, necessitados de reparação. Pois vejam só, não basta apenas e tão somente pedirmos perdão ou reconhecermos o nosso erro. Impõe-se a reparação do erro. Olha só que importante. Vamos pensar uma situação. Você está ali, você está na casa de uma pessoa, de repente você esbarra num copo e derruba aquele copo. E quebra aquele copo. E aí você pede desculpas à pessoa. Olha, me desculpe, não tive a intenção. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. E a pessoa até te desculpa. Mas não basta apenas você se desculpar. Impõe que você repare aquele erro, ou seja, arrume um copo novo para a pessoa. Então vale como reflexão da nossa jornada que o Jerônimo sentiu a oportunidade do trabalho no bem, a oportunidade do trabalho do bem como forma de resgate e reparação de tantas e tantas atrocidades que ele cometeu em vidas anteriores. E nesse momento, ele começou a ficar meio fragilizado nessa exposição que abriu o seu coração dos momentos que ele estava passando, e Herculano Pires, vendo, chegou até ele, deu um abraço muito afetuoso e o acolheu. E aí naquele momento uma música suave começou a envolver o ambiente, trazendo uma energia sutil, maravilhosa, e uma bela canção entoada pelos presentes, que faziam movimentos, né, acompanhando o ritmo da melodia. Certamente a gente fica imaginando, né? E fizeram logo então um hino de louvor ao fundador daquela colônia, que era Eurípides. Cantaram o hino, né? E nesse momento quem adentra ao local, Eurípides Barçanufo, né? Que vem ali envolto ali por uma energia sutil que, conforme ele ia passando, ele ia cumprimentando as pessoas, abraçando um e outro, e saudou ao Jerônimo, dizendo que o trabalho dele ali na colônia de Eurípides já estava afindado, que ele deveria seguir para novas oportunidades. Boa tarde, boa noite, Dalva, seja bem-vinda. Olha, boa tarde, não sei aonde. Boa noite, Dalva, seja bem-vinda, viu? E aí ele seguiria para a Alvorada Nova, onde ele iria ter mais trabalhos pela frente. E naquele momento, né, ele se afasta da companhia de Caibar e de Sheila por alguns instantes e viu que chegara uma caravana trazida junto àquelas benfeitores espirituais que vieram junto com Eurípides Barçanufo. Eram amigos queridos que vieram agradecer ao Jerônimo as palavras de conforto, de carinho, de acolhimento que ele fazia enquanto encarnado. Que bonito que é isso, né, gente? Que bonito.
A Débora, cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. Chico Xavier. Boa noite, Kate. Seja bem-vinda. Kathleen, boa noite. Desculpe, errei o nome, tá? Aí ele vai seguir, então, para a Alvorada Nova, que nós vamos conhecer a história de Alvorada Nova no capítulo 17, na próxima quarta-feira, dia 25, na leitura e comentário da nossa querida amiga Daniele Lima, que vai estar conosco, fazendo a leitura e os comentários do capítulo 17 do livro Nos Albores da Imortalidade. Convido a vocês, então, para estarem conosco na próxima quarta-feira para a continuação da leitura e comentário deste livro. Convido a vocês também para sexta-feira, tá? Amanhã não tem ninguém fazendo live, quinta-feira por enquanto não tem, mas vamos ter, tá? Já estamos tudo acertados. Na próxima sexta-feira, 21 horas, pelo perfil do Samurai _ Espírita, o nosso querido Gleison, 21 horas, vai fazer vibração pela paz mundial. Então o Gleison falou que é uns 20, 30 minutos de vibração, talvez das 9 até 9h30, pelo que ele comentou comigo. E às 22 horas, Essência Ponto Espírita, a nossa querida amiga Neuza, aqui de Araraquara, estreando a sua habitual live, em novo horário, né? Sempre às sextas-feiras, mas agora às 22 horas. E lá estarei eu, de participante, de convidado, para falarmos sobre a paciência. E hoje eu vou falar para vocês, hoje foi um dia que não foi fácil não, gente. Hoje eu provei por todas as letras que eu não tenho paciência. Então por isso que acho que eu estou sendo chamado, né? O dia que eles pararem de me chamar para falar sobre a paciência, significa que eu aprendi. Solange, acho que não te cumprimentei. Bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Lembrei que você tinha entrado, mas acho que eu esqueci de te cumprimentar. Mas então, sexta-feira, 22 horas, estaremos nós aí, de convidado, do perfil Essência.Espírita, falando sobre a paciência que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, uma mensagem de um espírito amigo, possivelmente, não tenho a certeza, mas pelo que a Neuza me confidenciou, há uma informação que aquele espírito amigo é Joana de Ângeles, tá? Então, fica o convite para vocês estarem conosco na próxima sexta-feira, tá bom? E nós vamos fazer vibrações. Eu pediria para a Dani Lima, se ela pudesse marcar o nome para a gente aí, fazer as vibrações. E também nós vamos vibrar em especial para o irmão da nossa amiga Silvia, que está internado no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos. Leninha, você me faz rir. Tem sim lá no fundo, bem no fundo. Fiquei até vermelho, Leninha. Deixa eu anotar aqui, querida. Eduardo Biluca da Silva, né? Vou anotar aqui que é bom também. Então, e pelo nosso planeta, com certeza, né, Gleice? Com certeza. Então, amigos, eu vou bem no fundo. Na hora que achar petróleo, né, Silvia? Não, Leninha. Ai, paciência. Difícil, viu? Difícil. Hoje não foi fácil. Mas graças a Deus estamos aqui. Foi difícil para chegar até aqui, mas agora que chegamos, conseguimos nos harmonizar, graças a essa energia maravilhosa que nós trazemos de coração a coração e a espiritualidade, amiga, Dr. Bezerra de Menezes, Jerônimo Mendonça. E por falar do Dr. Bezerra de Menezes, cumprimentar
a todos os médicos, encarnados e desencarnados, pelo dia do médico que hoje, né? E também, salvo engano, o dia do pintor. Então, né? Olha só, pintarmos o céu com a cor maravilhosa da nossa natureza e agradecer aos médicos encarnados, desencarnados, os médicos da espiritualidade que possam amparar a todos nós. Amigos, vamos então às nossas vibrações. Gleison, essas descontrações vão chegar no ano que vem, viu? No Conversando com. Vai ser bom. Gostei da intuição. A intuição chega, né? Começa a buzinar, depois a gente faz. Bom, vamos então agora. Convido a cada um de você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, quiser colocar um copo com água, rogando a fluidificação desta água, para que feche os seus olhos. Tome uma inspiração profunda e conforme vai expirando, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia. Sinta a brisa tocar os seus cabelos, acariciar sua face. Sinta o perfume de flores que a espiritualidade nos envia neste momento, em forma de bênçãos de luz. Pois como estamos irmanados no pensamento de paz, de alegria, de amor, de companheirismo, a espiritualidade está certamente amparando a cada um de nós neste momento. E vamos rogar a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, que possa nos abençoar, os nossos lares, nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces. Para cada um de nós talvez tenha algum problema incomodando, seja de ordem física ou emocional. Mentalize esse lugar do seu peito, do seu coração ou do seu corpo, ser envolto numa luz curadora que lhe traz paz, saúde, equilíbrio, harmonia, suavidade. Rogamos assim que essa energia suave possa envolver todo o ambiente da nossa casa, cômodo por cômodo, trazendo equilíbrio, harmonia, paz e vibração de amor por todos os cantos. Queremos pedir à equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a quem saudamos neste dia, o dia do médico, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, trazendo remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E também que possa visitar os lares dos doentes, dos aflitos, os hospitais, onde estão irmãos necessitados. Em especial vibramos pelo Sr. Jair Alves de Oliveira, no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense, na cidade de São José dos Campos, e também pelo Sr. Eduardo Biluca da Silva, rogando que a equipe espiritual possa visitá-los, e assim como todos os outros que estão em nossos pensamentos neste momento.
pela paz do planeta, pela paz em nossos corações. Rogamos a Deus que possa nos dar uma noite suave e serena de refazimento. E a Ele dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco sexta-feira, 21 horas, com o nosso querido Gleison, o Samurai Underline Espírita, e 22 horas no perfil Essência.Espírita. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.